opção de disponibilizar ele ou não. Mas esse seu e-mail é da USP, né? Porque isso daí é a universidade que compra o pacote, entendeu? Não, eu já percebi que tem umas coisas que, tipo, não ficam disponíveis para todo mundo mesmo. Não é todo mundo que tem mesmo, por exemplo, eu não uso da UFC, porque eu tenho direito a gravar, mas eu nunca vi isso. Mas também a vantagem é que você pode escrever lá para o pessoal do TI, falar, tá tendo isso aqui, é interessante, entendeu? Eles tentam colocar isso nessa parte, assim, de digitalizar tudo, eles têm feito bastante esforços nesse sentido. Por isso que quando tem uma novidade, a gente anota e manda para lá. Mas, Bruce, você consegue... Porque você consegue fazer isso mesmo compartilhando a tela? Ele abre uma janela à parte, na realidade. Ó, eu vou abrir um para vocês verem. Tá. E aí ele vai aparecer um link no chat para vocês. Uma pessoa precisa de acesso. Ó, tá vendo no chat? Sim, abre um link lá. Então, é o link para essa lousa. Jamboard. Aí ele abre uma outra tela, né? E aí é aí que todo mundo escreve. Tá. Você pode riscar, ó. Tipo, ó, eu fiz essa bolinha, tô desenhando bonito aqui. Ah, ok. É com o mouse mesmo? Parece que tem várias... com o mouse mesmo. Parece que tem várias opções de adicionar imagem e tal. É uma lousa digital. Ok. Eu consigo só visualizar. Eu te mandei um request para escrever, mas é só... Nossa, isso é legal. Quem tem a prancha, tipo a caneta, isso acho que é legal. Tá bom. Eu que compartilho a tela ou alguém que compartilha o texto? Acho melhor você, Kate, porque aí você consegue controlar melhor o fluxo da coisa. Tá, deixa eu voltar então na reunião. Só um minutinho. Ok. Compartilhar então. Vocês estão vendo? Deixa eu sair daqui dessa página do Bruce aqui. Tá abrindo. Abriu. Sim, dá para ver sim. Tá, vocês estão vendo só o texto do Andrew, né? Isso. Dá para ver bem? Não está cortado? Não. Tá, Metade da página, e conforme você vai rolando, vai aparecendo, sabe? Tá, é que eu deixei o bate-papo aberto aqui na lateral, só para ver se alguém colocar algum comentário. Tá bom, então hoje a gente vai começar a conversar sobre regressão, e vamos seguir o livro, tudo bem? Do jeito que a gente sempre faz, e espero a ajuda de todo mundo, tá? Não estou dando uma palestra, né? Então, vamos lá. Bom, o que é... Aqui temos o exemplo dele, né, de tocando violão numa competição infantil. Claro que ele ganhou, porque o pai dele foi muito esperto. Ele sabia que uma criança cantando palavras um pouco sujas, né, poderia ganhar a admiração da júri. Bom, é isso. Modelo enviesado aí. Oi? O modelo enviesado. Mas que dá certo sempre, né? Mas tudo bem. Então, aí ele começa, né? O que é uma regressão? Então, a regressão, ele se refere muito, ele sempre volta muito à correlação, né? Então, o que seria uma correlação? Isso a gente já viu. É uma estimativa, a gente calcula o valor de relação de duas variáveis. Então, não é se as duas variáveis se relacionam, mas qual é o grau ou intensidade dessa relação. E a regressão, pensando na mesma linha, então seria o quanto uma variável prediz o movimento de outra variável, né? Então, como aqui ele define, a regressão simples é quando uma variável pode ser predita, né, de outra variável, e a regressão múltipla
é quando você tem mais variáveis que podem predizer outra variável. Não sei se ficou claro, mas... Tá, então, a gente tem aqui esse modelo. Então, nós temos uma saída, né, algo que deve ser previsto. Nós temos aqui o nosso modelo, então aqui vamos entrar com os valores que a gente já conhece, e aqui temos mais um erro, né, sempre temos um erro do modelo, da estimativa. Ok? Então, algum exemplo? Idade e doenças crônicas. Oi? Idade eu pensei. Não pode falar. Uma pessoa. Falei. Uhum. Bruce, depois Marina. Tá. Bruce? Desculpa, não escutei. Bruce, você ia falar algum exemplo? Depois Marina fala, pode ser? Eu falei idade e doenças crônicas. Tá, então... São duas variáveis que, teoricamente, você pode fazer um modelo regressivo. Ok, mas vamos pensar que tipo de variável você está oferecendo. Tá? É uma variável categórica, contínua, nominal? Uma é numérica discreta e a outra é categórica. Sim, você pode, depende do jeito que você for discriminar. Se a gente for pensar se tem doença crônica ou não, seria categórica. Se for, tipo, qual tipo de doença, aí muda um pouquinho. Mas provavelmente é uma categórica e uma contínua, né? Vamos colocar assim. Tá. Ok. Acho que a gente precisa pensar também se a regressão simples, ela serve para qualquer tipo de variável, ou se ela, de repente, funciona melhor com algum tipo de variável, sabe? Como outro tipo de variável. Então, acho que a priori a regressão simples, ela funciona bem com variáveis contínuas, tá? Então, uma relação com a que ele fala sobre variável dependente e variável independente, tá? Mas acho que a variável dependente, ela deveria ser uma variável contínua. A variável independente, ela pode ser uma variável categórica, e eu não tenho certeza se ela pode ser uma variável nominal, ok? Bom, nesse caso, então, acho que o melhor exemplo seria temperatura e número de árvores cortadas. Tá bom, pode ser. Pode ser. Marina? Eu tinha pensado que talvez, assim, um exemplo prático, né? Você vê a quantidade de faltas de um aluno na aula e vê a correlação da nota na prova dele. E aí talvez daria para usar regressão linear para poder prever o desempenho dele na próxima prova, por exemplo? Perfeito. Então, isso é uma coisa importante que você falou, né? Nós podemos usar os dados que a gente já tem para criar um modelo, e esse modelo pode ser aplicado para a gente prever um dado futuro, né? Um dado que ainda não aconteceu, ou, enfim, pode ser usado de forma preditiva, né? Muito bom. Então, tá bom. Até aqui tudo bem, vamos para frente. Então, o que temos aqui? Bom, essa predição, na verdade, o que ele fala é um modelo, né? E como tal, ele não é um modelo 100% correto, ele é um modelo. E esse modelo, dentro desse modelo, a gente vai procurar, agora não sei como falar melhor em português, mas o melhor fit, ou seja, não sei se é ajuste, acho que é o melhor jeito, né? Oi? Ajuste, né? A gente vai procurar o melhor ajuste para esse modelo. Tá correto? Falar assim? E qual é o método que a gente pode usar? Então, ele fala, você pode procurar esse ajuste. Intervalo?
Que legal. Estamos com algumas interferências sonoras. Já solucionei. Tá bom. Intervalo para pausa. Tudo bem. Então, a gente pode fazer esse ajuste na mão, né? Olhando cada um dos dados, e aí ver como que essa linha seria, qual seria a melhor orientação da linha, ou a gente usa um método, e o método, no caso da regressão, é o método dos mínimos quadrados. Acho que é essa a tradução. Ok. Então, vamos para frente. Como que é feita esse ajuste, né? Como que é feita a estimativa desse coeficiente de regressão? Bom, aqui temos a fórmula da regressão, tá? Na verdade, eu não sei se esse é o melhor jeito de começar. Eu acho que o melhor jeito é, talvez, a gente olhar o gráfico para a gente pensar o que acontece, né? Vamos olhar esse gráfico e vamos imaginar os pontos, os valores que a gente tem. Então, nós temos uma teoria e a gente tem duas, vamos pensar, regressão simples, a gente tem duas variáveis, e a gente acha da teoria, né, então temos um pressuposto teórico por trás da nossa hipótese, a gente acha que tem uma correlação entre essas variáveis, e que uma poderia prever o comportamento da outra. Tá? Então, se a gente olhar esse gráfico, a gente tem aqui no eixo X a variável que a gente acredita que tem essa capacidade de influenciar o comportamento da outra variável, a variável que está no eixo Y, tá? Então, vamos pensar aqui o eixo X, o eixo Y. Então, aqui o predictor, né, poderia ser, como a Marina falou, quantidade de falta, né, quantidade de falta do aluno. E aqui poderia ser o desempenho dele na prova. Então, a gente acha, né, quanto maior o número de faltas, provavelmente pior ou melhor vai ser o desempenho dele. O que vocês acham? O que a teoria sustenta? Então, seria um slope negativo, né? Caindo. Deveria ser pior, tá? Então, a gente acha que quanto mais ele falta, né, os valores estarão aqui. Eles podem ser abaixo do zero? No caso, nesse caso específico, esse valor pode ser negativo? Nesse caso, acho que não, né? Das faltas. Nesse caso... Nem das notas, né? Nós não temos nota pior que zero, né? Então, não podemos ter valores negativos, tá? Mas pode depender da outra situação, poderia ser valor negativo. Então, o que a regressão o que a correlação faz? Então, ela vê, né, o desempenho, por exemplo, o número de falta para esse aluno, e ela vê a nota e faz o pontinho, faz a dispersão para mapear esses pontinhos nesse gráfico, né? Então, aluno 1, qual é o número de faltas e qual é a nota que ele tirou. Aluno 2, de novo, a nota que ele tirou. E assim faz. A regressão, ela faz algo parecido, mas como é uma predição, a relação aqui, ela é, né, por exemplo, se eu tenho esse sujeito 1, né, e ele tem número de faltas tantas, a nota que ele obtém na prova, será que dessa relação eu consigo predizer o próximo sujeito, né? Então, se eu aumento o número de faltas do sujeito 2, com isso, né, sabendo meu coeficiente de regressão, eu deveria saber, ou deveria ser capaz de predizer qual será a nota dele, tá? Então, como a gente falou, nesse caso, a gente espera que, como aumento no eixo X, diminui eixo Y, tá? Então, provavelmente, a nota dele vai ser menor, se eu aumentar mais uma unidade, vai cair proporcionalmente, né, no eixo Y, não digo que é uma unidade, mas vai cair tanto quanto o modelo prediz, e assim consecutivamente. Tudo bem?
Então, o que entra nessa fórmula é o SY, que é o outcome, aquilo que eu estou tentando predizer. Entra um valor, que é, no caso, esse B0, que é o preditor. Não, desculpa, eu errei. É uma constante, tá? Eu errei o nome, não é preditor, mas é uma constante, acho que é intercepto. E entra esse valor B1, que é o... Deixa eu ver aqui no artigo, que é o gradiente da linha, tá? Ou seja, essa linha tem qual ângulo, né? O quanto ela é íngreme, vamos dizer assim. E o x1, que é o valor da observação, e o valor do erro, tá? Ele fala também que essa fórmula, às vezes, ela é escrita... Deixa eu subir. Ela é escrita dessa maneira, mas é a mesma coisa, tá? Em vez de ter B, tem um beta, mas é a mesma coisa. Outra coisa que ele menciona que às vezes não entra, não é anotado esse erro, tá? E também não muda nada na fórmula quando não temos esse ezinho no final. Bom, o que é esse ezinho, né? Ele é um resíduo. O que seria esse resíduo? Alguém saberia explicar o que é resíduo? Nem ideia. Pelo que eu entendi, ele é a diferença entre o valor real e o valor da predição que a gente fez? Isso, perfeito. Tá? Então, se a gente olhar esse gráfico, né, dá para ver muito bem. Então, o que a gente está fazendo de fato na regressão? A gente está... essa é a linha, né? Essa é o fit. Desculpem, eu não sei como traduzir isso. Ajuste, a gente falou ajuste. Esses dados que eu tenho, tá? E o meu ajuste é melhor quando esses pontos caem exatamente em cima da linha. Então, você pode observar que alguns estão bem próximos, né? Esse aqui especificamente, quase no eixo X15, esse está bem em cima da linha, esse aqui mais para baixo. Vocês estão vendo, né, o gráfico? Sim. Sim. Ah, olha só, esse também está caindo quase em cima da linha. E no fundo, professora, né? O modelo, essa linha, por exemplo, você vê, alguns pontos estão perto, outros estão longe. Mas, por exemplo, o modelo, essa linha foi a que ele melhor escolheu, foi a que melhor aderiu, né? De todas as outras que ele testou, porque ele, no fundo, o programa testa várias, né? Uhum, isso. Então, essa foi a que ele melhor achou que contemplava todos os dados. Isso. Quando a gente fala melhor ajuste, essa palavra já pressupõe que ele está comparando essa linha com algo outras, né? Outras, ele está fazendo comparações. Quando a gente fala alguém é melhor, a gente sempre tem alguém com quem esse ser está sendo comparado. Então, sim, o Vander tem razão. A gente poderia, se a gente fizesse isso no olho, a gente poderia tentar ajustar essa linha, virar ela um pouquinho diferente, tá? Mas é o que o programa também faz, ele testa vários ajustes e ele escolhe aquele que é melhor. E qual não sei se o Vander vai lembrar, mas tem dois nomes que geralmente as funções de regressão elas devolvem, né? Que é o intercept e um outro que eu não lembro o nome agora. Que é justamente para indicar onde a curva intercepta o eixo Y e qual o ângulo, né, em relação ao eixo X. Isso. O slope, né, que tem de inclinação, não é? Acho que é isso. Isso, que eu vi em algum outro lugar que eles chamam isso de gradiente da linha, mas pode ser que tenha mais nomes também, né? Então são essas duas variáveis, onde essa linha ela está cortando o eixo Y, né? Onde, qual a altura? Aqui ela está cortando talvez no nível de 2. E no fundo, isso, e pelo que eu já vi, assim, ó, onde a linha cruza o eixo Y, isso significa o quê? Que quando o X é 0, o Y já parte de um ponto. Uhum. Que é difícil, né, pensar. Então, quando, por exemplo, o aluno não falta, quando ele tem 0 falta, a nota dele já está em alguma altura. Talvez, no caso da nota, deveria ser a nota mais alta, né, ele tirou 10. Tá? Ele não faltou, já está no nível 10. Tá?
mas em outras situações ela pode, né, ou seja, esse intercepto ele pode ser em qualquer lugar no eixo Y, e ele pode também ser no nível negativo, dependendo do dado, dependendo da situação que a gente está avaliando, tá? Eu acho que o problema maior, pelo menos o que eu vi até agora, é que, tipo, eu estava fazendo uns cursos e o cara estava ensinando regressão e ele, tipo, obrigava você a modular essas medidas para ver o que acontecia com a linha. Uhum. E aí ele menciona eu não sei se no capítulo do Andy fala, eu acho que não, pelo que eu lembro agora, mas tem um estatístico de 1900 e bolinha que criou um banco de dados que ele tem 4 medidas diferentes que geram exatamente a mesma linha de regressão, mas que se você plota eles visualmente, eles não tem absolutamente nada a ver um com o outro. E o que significa isso, Bruce? Que o problema da linha de regressão depender de todos os pontos é que ela pode ser manipulada, não sei nem se é a palavra, mas você pode ter um valor de regressão que é muito bom, mas na realidade ele está sendo puxado por, às vezes, 2 pontos, da mesma forma que um outlier puxa a média, a linha de regressão ela é sensível a esses outliers, né, ou um padrão de pontos que possa tender a curva. Isso, essa discussão é muito boa, e eu recomendo muito aqueles vídeos que o Vander, né, trouxe do Altair. Ele sempre, acho que fala sobre essas coisas que são estatística feita nas coxas, ele fala Satanás, uma coisa muito engraçado do jeito que ele fala. Eu lembro de uma aula que da correlação, que a gente também mencionou aqui, onde temos correlações drúxulas, né? Então, aqui a gente falou de consumo de bananas, se correlacionava com o consumo de produtos na Inglaterra, não sei o quê. Então, assim como na correlação, né, se a gente simplesmente fizer correlação por correlação, vamos ver o que dá, a gente pode encontrar correlações altíssimas, e o Altair, ele dá vários exemplos de correlações drúxulas, que são super engraçadas. Eu não vou lembrar nenhum, mas era alguma coisa, número de afogamento e quantidade de livros vendidos, não sei, não lembro. Mas qual é o problema? Que nem correlação nem regressão, eles não são métodos que prevêem para criar teorias, né? Não são métodos que avaliam não sei como falar isso, funcionalidade, não é bem essa palavra, mas preditivo, sabe? Deixa eu achar aqui, de causalidade, isso. Tá? Então, a gente precisa ter um forte apoio teórico, né? Então, precisamos de teoria, conhecimento prévio, para a gente testar as nossas hipóteses e depois mostrar que o nosso dado se comporta de determinada maneira. Mas não dá para a gente fazer ao contrário, não dá para a gente primeiro testar o dado e depois criar a teoria em cima do resultado. Tá? Acho que essa é a maior crítica, né? Tanto para regressão, tanto para qualquer tipo de teste. Tá? Ou seja, é aquela coisa criticada, que é muito criticada até em relação ao valor P, né? Não dá para eu pescar o dado, ou seja, testar tudo que é possível e o que dá eu vou reportar, porque isso está errado. A gente está criando teoria, né? E depois eu vou na literatura e eu vou ver onde que eu posso pegar informação que vai dar suporte para aquele meu achado. Isso está errado. A gente tem que fazer o contrário. A gente vai na literatura, formular as hipóteses, depois coleta dado e testa e vê se o nosso dado se comporta de acordo com o que nós havíamos previsto dentro do conhecimento já atual, né? Porque senão dá isso o que o Bruce falou, né? Eu posso ter resultado maravilhoso, mas que é puxado por uma porcentagem do dado, ou uma parte do dado, e ele não reflete o conhecimento atual, tá? Ele é espúrio, não é de fato, não está acontecendo, é um erro. Bom, mas voltando... Eu acho que o exemplo, não sei se você está com o navegador aberto aí. Sim.
Chama ANSCOMB. ANSCOMB, na realidade. Como? ANS. ANS. COMB. B no final ou E no final? E, vou mandar no chat aqui. Elizabeth Anscombe, filósofa? É o que está acontecendo. Não, é um estatístico. Ele criou esses quatro bancos de dados que replicam exatamente a mesma linha de regressão, mas que não tem absolutamente nada a ver um com o outro padrão. Quarteto do Anscombe? Isso aí. Uhum. Tá. Só que acho que vocês não estão vendo, né? Não, acho que você compartilha só o livro do Andy. Uhum. Deixa eu então. Isso. Uhum. Seria isso aqui. Isso. Esse mesmo. Uhum. Tá. Ou seja, nós temos o mesmo ajuste para dados diferentes. Você vê que o comportamento é... Tipo, o padrão dos pontos é completamente diferente um do outro, mas ainda assim a linha de regressão é igual. Né? Uhum. Sim. Então, temos que tomar muito cuidado. O melhor é no X1, né? No exemplo do X1 e Y1, que aí sim os pontos estão distribuídos ao longo da linha. Agora, nós temos também no X3, no X2... Oi? O X3 é bom também. O terceiro o problema é o outlier, né? Que a curva estaria um pouco mais horizontalizada, né? Mas aí ela é puxada para cima por conta do outlier. Sim. E o pior é o X4, né? Então, foi o que... você vê, na realidade, você não acharia correlação nenhuma, né? Nem positiva, nem negativa com esse padrão de pontos, mas aquele ponto extremo cria um slope positivo. Uhum. Qual é o problema no X4? Que você não tem aumento no eixo X. Você tem constante no eixo X e você tem apenas aumento no eixo Y. E, como você falou, pelo outlier, provavelmente a regressão achou esse fit por causa desse outlier, né? Que se a gente tivesse um aumento linear, uma regressão linear, a gente chegaria em algum momento nesse ponto 18 no eixo X. E aí sim daria um aumento bonitinho, linear, progressivo, mas não está acontecendo, e aí é o que a gente não enxerga, não vendo a dispersão dos pontos, ou vendo agora a dispersão, mas não dá para ver só pelo resultado da regressão. Bom, então são cuidados que devemos tomar, e sempre, né, usar a teoria para se basear. Acho que é importante a gente sempre ressaltar isso. Deixa eu voltar lá no texto. Ok. Tá, então, bom, a gente deixou de responder o que é esse residual, né? Então, como alguém falou, acho que Marina, não lembro, é a distância, né, do dado observado para o eixo previsto, né? Então, a distância essa distância de cada um desses dados observados para o ajuste, para o modelo, é o que é chamado de resíduo. Na verdade, é como se fosse um erro, né, da estimativa, mas acho que não pode ser, não é a mesma coisa, não são sinônimos, não pode ser chamado de erro, tá? É o resíduo. Mas é de fato. Esse resíduo, diga. Caterina, esse resíduo ele não pode ser algo antes que a gente plote num gráfico.
ele não pode já dar uma indicação do que vai acontecer pensando naqueles 4 gráficos que acabou de mostrar? Se a gente olhasse para o resíduo, talvez a gente tivesse uma ideia mais geral de que o gráfico vai sair como naquele exemplo 4 ou 3. Sim, acho que é uma boa, Edgar. Acho que assim, visualizar o dado, né, ver a distribuição e mesmo acho que fazendo muitas vezes é um até procedimento de padrão, né? Primeiro você faz uma correlação e aí você observa qual não só o valor, a intensidade da correlação, mas também como que, né, você faz o plot dos dados e como que os dados são distribuídos. Se você tem uma boa correlação, é provável que você pode ter um fit muito bom na regressão, né? Ou seja, esse resíduo vai ser pequeno, você vai ter um valor de resíduo relativamente pequeno, tá? Então, eu acho que sim, visualizar esse dado e ver qual é a posição de cada um dos seus dados observados é sempre uma boa saída. Tá, mais alguma questão? E a gente poderia também pensar que acho que a gente já viu esse tipo de gráfico antes, né? A gente já calculou, acho que essa distância do dado observado de uma outra linha, não sei se vocês lembram, da média, né? Então, a gente poderia, se a gente tiver, por exemplo, se a gente não tiver o eixo Y, né? Se a gente não conseguir, aliás, errado. Se a gente, por exemplo, tiver só um valor, só valor de Y, tá? A gente não tem nenhuma outra observação no eixo X. Então, a gente poderia fazer essa estimativa em relação à média do grupo, né? Então, imagina, você tem uma variável só, vamos pensar, aqui temos... Que é a variância, não é? Oi? A variância é isso, não? Sim, exato, né? Então, se eu tiro, eu tenho média do grupo, por exemplo, número de horas que uma pessoa falta, e eu tiro média, qual a média desse grupo? Eu posso também observar, né, qual é a dispersão desses pontos em relação a essa média, tá? Então, desvio padrão seria isso, qual distante é esse ponto em relação à média. Tá, então, só para tentar contextualizar como algo que a gente já viu, né, essa diferença horizontal, ela é calculada em vários momentos na estatística, né, ela é um processo comum, né, de ver a posição do meu dado observado em relação a alguma outra informação, por exemplo, em relação média, ok? Em relação à tendência central, para a gente usar palavras corretas. Tudo bem, então vamos voltar aqui nessa fórmula. Isso, a gente estava falando, então, dessas duas, da constante, né, que é o intercepto, e do gradiente da linha, tá? Então, aqui temos esse exemplo de intercepto, no caso B0, que pode ser em qualquer posição do eixo Y. Tá? E aqui temos o exemplo do gradiente. Tá? Então, aqui, esses nossos ajustes, eles têm o mesmo gradiente, né? Os três têm exatamente o mesmo ângulo de levantamento, falar assim. Aqui no primeiro gráfico, não é o mesmo gradiente, eles têm o mesmo intercepto, mas o gradiente é diferente. Tá? Então, enquanto um é positivo, outro é negativo, né? Outro é decrescente. Então, é isso que é essa fórmula, tá? De novo, a nossa saída, aquilo que a gente está tentando prever é o y, aqui é a constante em relação ao intercepto, aqui é o gradiente e o valor mensurado, o valor observado e o erro, que é o... fugiu? Resíduo, pronto. Mas, Caterina, a gente teria, então, o intercepto é um valor para cada variável independente? Não, Edgar, o seu intercepto
ele é calculado com base nos seus dados que você já tem, tá? Nos seus dados observáveis. Então, na verdade, ele tem tanto relação com uma variável que você já tem, como com uma variável que você está tentando prever, tá? Então, vamos voltar aqui de novo. Tá? Então, o intercepto, né, ele vai ser calculado justamente desses valores que estão no eixo X, é como se fosse x0, em relação à variável que você está tentando prever. Tá? É como se fosse onde tudo começa, né? É o valor de x0, vamos pensar assim. Tá? Então, ele não é calculado em relação a cada variável observada. Não sei se respondi. Tudo bem? Pode seguir. Tá Só bom. um ponto que eu ia colocar é que o Field, ele apresenta essa fórmula aí, né? Y1 igual a B0 mais B1x e o erro, né? Muitas também, existe uma outra forma de apresentar, eu aprendi isso com o Altair, né? É outra forma, não tem certo e errado, mas é a mesma coisa. Só que normalmente a gente aprende assim, ó, y igual a mais bx, por exemplo, sabe? O A seria o intercepto e o B a inclinação. É que também dá para ver desse jeito, né? Então não quer dizer que a fórmula é diferente, é só outros sinais que eles estão usando, assim, outros caracteres, sabe? Wander, fala de novo, por favor, a fórmula. Tá. A fórmula que, por exemplo, eu tenho um livro aqui que é o que nós estamos usando nos encontros de quinta, ela dá essa mesma fórmula que a Altair também dá, que é y igual a mais bx. Aí seria, né? Y é uma variável a ser prevista, certo? X é o valor da variável independente, né? O B é a inclinação da linha e o A é a constante. O lugar onde a linha intercepta o eixo Y. Tá. Então, é importante que nessa sua fórmula, aqui eu não consigo selecionar, mas nós temos sempre essa constante, né? Que no seu caso é B, é isso, né? É B. E aqui é B0. Isso. Não, A é a constante, professora. Tá, então é A, que aqui é B0. Isso mesmo. Mas aí ele faz assim, B vezes X, né? Que o B aqui é a inclinação da linha, o slope. Isso. E aí Posso perguntar uma coisa? Eu fiquei com uma dúvida. Sim, peraí, rapidinho. Então, o que nós temos nessa fórmula? Nós temos o primeiro valor, a constante, é onde nós temos o intercepto, certo? E aí depois nós temos, por exemplo, aqui B1x, ou não lembro como que estava na fórmula do Wander. Wander, coloca no chat, por favor. É y igual a mais bx, mas eu vou colar. O A sendo isso, o intercepto, aonde sai do eixo Y, então é onde x é 0, e o B é a inclinação, o slope, né? A cada unidade de x que aumenta, quanto que aumenta em Y. Isso é legal pensar, né? Então, sempre o que está associado ao x, ou a essa variável, nossa variável dependente, é sempre esse slope, porque é o que a regressão mostra, né? Então, se eu estou avançando aqui no x, então eu tenho x1, x2, x3, o quanto esse valor, né, aumentou. E o quanto é o slope da minha linha de regressão. Né? Então, aqui eu posso ter, de fato, eu posso ter mais variáveis, eu posso ter mais B1, x1, mais B2, x2, mais B3, x3, mas o B é sempre, né, essa quantidade de o quanto essa variável aumentou, né, em relação ao eixo X. Então, a influência do X no Y. Então, esse é o gradiente expressa isso. Tá? Não é que ele vai mudar como cada variável, não, ele também se mantém, né? Uma vez que eu defino qual é esse melhor ajuste, esse gradiente da linha não muda, é constante. Para todos os valores x, eu vou ter o mesmo gradiente. Assim como não vai mudar esse nível de intercepto. Né? Justamente esse é o
o mais importante na regressão, eu estou procurando essa linha, e eu estou procurando a melhor linha para os meus dados. Então, uma vez que eu acho, o intercepto não muda e o gradiente da linha não muda. Tudo bem? Uhum. Tá, então estou vendo aqui a fórmula do Wander, ela de fato, ela só difere as letrinhas. Então aqui no lugar do B0 nós temos A, no lugar do B1 nós temos B. Tá, e o X é igual. E também não tem a anotação do erro na fórmula. Tudo bem? Quem ia falar? Eu. Uhum. Não, é que eu tinha decorado ao contrário, y igual a x mais b, mas na verdade não importa, né? O que importa é que a gente saiba qual que é o valor do x e qual que é o valor que cruza o eixo y, né? Então a gente pode trocar desde que a gente saiba o que é cada coisa. Isso, é importante, não importa qual letra você vai encontrar, é importante você saber que o primeiro valor é sempre a constante, tá? Ou seja, o intercepto, e depois o segundo valor, o que vem em conjunto com sua variável, é o gradiente da linha de regressão. Isso, acho que... Essa fórmula, ela é a mesma coisa, desculpa, Wander, ela é aquela fórmula que a gente aprende na escola em geometria analítica, a equação geral da reta, não é? Ou não? Tem a ver também, tá? Tem. E aí aqui, a única coisa que a gente sempre tem que ter, acho que em mente, pode usar qualquer letra, né? Tanto que está no filtro, quanto nesse outro livro, mas assim, a variável, ou o ponto, o valor que multiplica a variável independente, que é o x, né? Sempre tem que ser a inclinação. Né? E aí a constante é a que vai somar depois, né, do resultado da multiplicação entre a inclinação versus a variável, vezes, né, a variável independente. Então, por exemplo, essa fórmula também pode aparecer assim, ó, y é igual a bx mais a. Isso pode aparecer também, mas sempre assim, né? A inclinação multiplicando a variável independente, e aí depois vai somar esse resultado. E se for positivo, né? Que a gente está falando também de negativo, isso pode ser diferente, mas aí você vai depois somar esse resultado com a constante, que seria o A, né? E que é o intercepto. Isso. Tá? Então, em que momento isso aqui se torna negativo? Aqui. Tá? Então, se meu dado está refletido nessa linha de regressão, esse coeficiente, ele vem com valor negativo, né? O gradiente da linha vai ser negativo, e em vez de ter mais, aqui terei menos. Então, vai ser B0, ou qualquer coisa, né? Menos um valor x1. Tá? Então, tá? Isso é legal, a gente não precisa se prender nas letrinhas, né, desde que você saiba o que elas significam dentro da fórmula. Então, como o Wander falou, aqui ele chama isso de coeficientes de regressão, eles são dois, é o intercepto, que é onde essa linha vai cortar o eixo y, e é a inclinação, é o ângulo da linha, né, que também é chamado de gradiente da linha, ou talvez tenha até outros nomes aí. Tá? E esse gradiente, ele vem junto com o seu dado observável, aquilo que você está medindo. Tá bom? Ok. Tá ótimo, tá ótimo. Tá, tinha mais alguma coisinha? Bom, acho que é isso, então. Ok, aí a questão, que depois ele entra nessa parte 7.2, qual é o método, né? Ou seja, a gente poderia fazer isso na mão, no olho, vamos ver qual é a melhor inclinação dessa linha, mas não é legal. Lembrei o que tem, o que ia falar aqui ainda. Quando você roda a regressão, por exemplo, no Jamove, SPS, né, o que a gente recebe de resultado são justamente esses dois coeficientes, tá? E muitas vezes eles têm esse nome, acho que é intercept mesmo,
e não lembro como que é em inglês, como que é saída do gradiente, mas é o que a gente, né, recebe como saída numa análise, por exemplo, SPSS de regressão. Vezes no R sai o coeficiente e em alguns lugares aparece como beta. Perfeito. Uhum. E o intercept, isso, perfeito. Tá? Então, a gente vai saber se virar sabendo que os nomes podem variar. Ok. O que ele fala em todo o método de quadrados mínimos, se esse é o nome certo, acho que é. Deixa eu só lembrar. Bom, aí ele retoma então essa conversa dos resíduos, inclusive o gráfico que eu já fui adiantando esse aqui, né, para ele mostrar que isso é a primeira coisa que vai ser calculada, né? Então, vamos olhar, deixa eu aqui relembrar. Isso, ele fala isso justamente nessa parte do texto. Né? Então, vamos olhar o valor x, e desse valor a gente vai tentar prever o valor no y. Tá? Então, vamos calcular os resíduos, né, para cada uma dessas medidas. Ok, quando a gente calcula, então, essa distância, quando a gente faz, né, a distância, por exemplo, de uma média, o que acontece quando a gente soma esses valores? Não sei se vocês também lembram disso. Acho que isso está mais no começo do livro. Zero. Dá zero. Zero, isso. Tá? Então, para isso não acontecer, a gente eleva esses valores ao quadrado. Então, na verdade, o que é calculado primeiro é o resíduo, que é elevado ao quadrado, né, e é feita a soma dos resíduos. Então, calculo o resíduo, elevo ao quadrado, e eu somo esses valores. E aí, com isso, eu tenho algo que é soma dos resíduos. Ele até coloca aqui, onde que está? Isso. Tá? Então, eu obtenho um valor que se chama soma dos quadrados de resíduo. Desculpem a tradução, estou fazendo aqui na unha a tradução. Professora, no livro, em português, eu não sei se muda o nome que ele dá, que é a soma das diferenças ao quadrado. Tá. Eu acho que isso nem importa tanto. O mérito ele leva ao quadrado tudo, porque se fosse tudo negativo e positivo ia zerar. Então eu elevo tudo ao quadrado, depois eu tiro ao quadrado e aí eu tenho uma unidade de medida. Então, é idêntico variância e desvio padrão, né? Variância tem que pôr tudo ao quadrado, senão zera. Só que como saiu da medida, tem que fazer a raiz quadrada para voltar, né? Mas acho que é importante os nomes, né? Então a gente precisa se preocupar como vamos chamar, porque isso tem nome em português. Então a gente poderia traduzir isso como Vander, soma dos quadrados. É a soma das diferenças ao quadrado. Tá. Soma Porque das diferenças ao quadrado. É aquilo que é a distância da bolinha para a reta. Então essas são as diferenças e a gente vai ter que pô-las ao quadrado, porque se você somar as positivas, as que estão acima da reta e as que estão abaixo, normalmente você vai zerar esse valor, né? Isso. Ok, então esse é o primeiro passo, né, para a gente obter, na verdade, o que a gente vai testar? A gente vai testar o quanto, né, esse valor observado, qual é a distância do valor observado de um valor perfeito, de um melhor do nosso modelo, né, e se essa diferença é grande, significa que o nosso modelo ele trouxe uma melhora ele é melhor. Vamos pensar assim, acho que eu vou falar diferente, vou seguir o que ele
do jeito que ele está colocando isso no livro. Vamos supor que nós não temos ainda dados, né? Vamos supor que nós temos apenas média. Então, ou a gente já tem dado. A gente ainda não tem dado, a gente vai coletar dado, tá? Nós temos apenas uma média de uma variável. E a gente quer ver se essa variável consegue prever, então, uma outra variável. Do jeito que a gente falou, nós temos a quantidade de horas que os alunos faltam, e a gente acha que essa variável consegue prever a desempenho na prova. Nós podemos fazer nosso modelo básico a partir da média, né? Então, a gente vai gerar uma linha a partir né, nosso modelo mais básico vai ser considerando a média. Depois a gente coleta dados, de fato, então a gente vai começar a mensurar tanto o número de faltas, como qual é a nota que eles conseguiram na prova, tá? E a gente tem o dado observado. O que é esse desvio, né? O que a gente está testando nesse modelo de quadrados mínimos, da soma de quadrados mínimos? A gente está testando se os nossos duas comparações, se elas são muito parecidas, ou se há uma diferença entre elas. Porque qual é o pressuposto teórico? Se o meu modelo básico, com base na média, for igual como minha regressão, então não houve nenhuma melhora, né? Tanto faz, eu posso usar mesmo o modelo mais básico. Mas se há uma diferença grande, significa que a regressão, né, esse novo ajuste ao meu dado, ele trouxe um benefício para o meu construto, tá? E aí ele funciona, ele é bom. Eu consegui achar um ajuste que vamos supor, que é o melhor, que é o ótimo. Tá? Então, é isso que esse método de quadrados mínimos é o que ele testa. Tá? Então, calcula-se primeiro justamente Wander, desculpa, você pode falar de novo em português? Posso sim, vamos lá. É a soma das diferenças do ao quadrado. Das diferenças ao quadrado. Isso. Deixa eu anotar aqui no chat, para não precisar te perguntar mais. Tá. Então, calcula-se a soma das diferenças ao quadrado daquilo que eu observei, dos meus dados coletados, onde eu tenho as duas variáveis, que eu acho que uma consegue prever a outra, e calcula-se soma das diferenças ao quadrado do meu modelo básico, por exemplo, da média, em relação à média. Tá? E aí tira-se uma diferença, e o que se observa é justamente, que acho que é aqui para frente ele colocar a fórmula, tá? Então, é isso aqui, nós temos a soma das diferenças ao quadrado dos resíduos, que é SSSR, e nós temos soma dos quadrados, a soma da diferença ao quadrado do nosso modelo, tá? Vamos supor que é o modelo onde eu tenho a minha linha, a média do grupo. E aí o resultado seria esse SST, que é acho que seria a soma das diferenças do total, né? Que seria a soma total, talvez. Na verdade, não é soma das diferenças, seria a soma total. Ok? Se esse valor, se essa soma total for alta, significa então que a minha regressão ela trouxe diferença ao modelo, ela trouxe uma melhoria ao modelo, tá? Se a diferença é baixa, significa que não há nenhum benefício, não houve nenhuma melhora em relação ao meu modelo, e aí, portanto, a regressão não trouxe nenhum benefício, ok? Eu posso estimar isso, né? Então, ele fala se eu quiser ver qual é essa proporção dessa melhoria, eu posso usar o R ao quadrado, que é calculado do SSM, que é essa soma dos quadrados do modelo, subtraído pelo SST,
E aí eu vou obter algo que a gente já viu também na correlação, né, que é o R ao quadrado. E R ao quadrado vai ser, então, proporção que a regressão trouxe ao meu modelo. Qual é a proporção? Ela é grande? Né, vale a pena fazer? Ou ela não? Ela é muito baixa? É como se fosse a porcentagem, né, da variação que a gente encontrou. Seria assim, variação nos valores previstos que esse modelo pode explicar. Tá? Não sei se ficou claro. Como a gente falou no começo, a regressão nada mais é do que um modelo teórico que tenta achar melhor ajuste para meus dados. Okay? Se esse modelo teórico, se ele é bom, ele vai ser capaz, né, de estimar qual é a variação, né, que é uma variável e impus na outra variável, tá? Então, o que eu faço, no fundo, eu quero estimar qual é essa variação, tá? Qual é essa proporção que eu consigo prever, né, que as duas variáveis se influenciam. Tudo bem? E se a gente tirar a raiz quadrada do R2, o que vamos obter? Ele fala aqui. Pessoal, vocês estão aí? Sim. Tá, então, a gente já viu esse R2 na correlação, né? Também a gente poderia calcular R2. Se tirar a raiz quadrada do R2, ela vai virar o R da correlação, certo? Isso, é o R da correlação de Pearson. Tá? Vocês lembram que a correlação é um passo, poderia ser até um passo antes da regressão, né? Então, a relação entre as duas variáveis, a estimativa da relação entre as duas variáveis elevado ao quadrado, né, é R2 ao quadrado. Aqui a gente chegou no R2 como estimativa da proporção de melhoria no meu ajuste, no meu modelo de regressão, tá? Então, estamos falando mesmas coisas. Uma pergunta. É que alguém me falou, ou não sei se eu li nesse livro, normalmente faz a correlação antes de uma regressão, e se não vê correlação, nem perde tempo fazendo regressão, ou o normal a gente falou que ia fazer uma regressão, então vamos fazer regressão e se der, deu. Então, não deveria ser isso, né? Se deu, deu. que é justamente essa tentativa de Open Science e de registros, estudos pré-registrados, porque você deveria definir tudo isso a priori. Então, você pode usar esse argumento. Primeiro, vou fazer uma correlação. Se eu encontrar um valor de correlação, porque a correlação sempre tem, né? Mas se esse valor é grande, ou seja, se tem uma boa correlação entre as variáveis, eu faço uma regressão. Tá? Acho que é comum fazer isso. Eu não lembro se ele fala isso no livro, mas sim, é comum, você pode usar esse procedimento. E aí, se você for, por exemplo, pré-registrar seu estudo, você vai falar isso, tá? Então, eu vou fazer a regressão só se eu encontrar uma correlação, não só significativa, mas com valor R alto, tá? Uma correlação boa. Se eu encontrar uma correlação média ou boa, eu faço regressão. Se eu encontrar uma correlação baixa, eu não farei regressão. Tá? É possível. Tá. E tem uma outra pergunta que talvez não seja dessa parte do mais de regressão de forma geral, é que acho que agora que eu estou lendo um pouco de regressão e um pouco do que a gente conversou de correlação, eu tenho dificuldade de entender como que interpreta o resultado. Então, quando eu estou olhando que convergiu ou encontrou um bom modelo de regressão, eu consigo olhar e entender o que ele está falando aí sobre os erros, sobre encontrar o modelo, mas ainda não consigo imaginar como que interpreta, como é que eu escrevo esse resultado, sabe? Como é que eu falo a relação das variáveis mesmo.
Isso que eu não estou conseguindo abstrair desse texto aí. Acho que a melhor palavra é que ela é preditora, né? Acho que a palavra que melhor se encaixa para você explicar é a capacidade de predizer. Mas é isso que eu não entendo muito. Eu falar assim, se duas variáveis elas predizem bem, mas o que isso, entendeu? O que isso significa bem, assim, sabe? Falando pelo meu trabalho, uma coisa que aconteceu foi de eu tentar identificar quais as variáveis independentes dos estímulos, né, que caracterizavam os estímulos, qual que predizia melhor o resultado do eletrocefalograma. E aí, fazendo a regressão, a gente encontrou uma das variáveis. Então, o que a gente interpretou é que aquela variável em especial, ela tinha uma capacidade de predizer os resultados de EEG. E aí, se a gente fizesse sempre com aquela variável presente, sempre aquele resultado ia... O que a gente tem em mente é de que sempre aquele resultado vai se repetir. Não sei. Brenda, veja também, não sei se eu ajudar a entender, porque isso vai vir depois do capítulo, entender o que é o beta, aí é um pouco mais complicado mesmo na regressão, não é tão simples que nem a correlação. Mas de forma mais prática, eu coloquei um exemplo no chat do livro lá da Estatística Sem Matemática para Psicologia, e ela dá um exemplo de, eu dei o exemplo aqui, só copiei, que é um exemplo de uma regressão negativa. E aí ela vai mostrando todos os cálculos e tal, no final vem a interpretação de fato, sabe? Talvez ajude a entender o que significa essa ideia do prever. Wander, você poderia... Eu acho que você já compartilhou, mas se puder compartilhar de novo, você tem o livro? Tenho, sim. Tem sim, a gente está usando quinta-feira, né? Tem tanto em português quanto em inglês. O inglês é mais recente que eu tenho. O inglês está em 2017. E aí também ele é mais colorido, porque o nacional ele é muito branco e preto, aí injuria um pouco. Não vamos falar sobre isso agora, na gravação, mas acho que essa questão ela é importante. Eu tenho certeza de que o Andy vai falar sobre isso mais tarde ainda. A gente pode ver até alguns exemplos de estudos mesmo, mas a gente já pode pensar o que isso significa, né? Se você encontrar uma regressão, né? Se você estima que uma variável prediz a outra. Você, na verdade, tem as duas coisas, né? Você tem dois coeficientes de regressão, então você sabe que uma prediz a outra, e você sabe qual é a gradiente de inclinação, ou seja, em outras palavras, você pode pensar, se a minha variável no eixo X aumenta tanto, pelo gradiente de angulação, né, gradiente da linha, eu sei que o Y vai aumentar tanto. E isso é muito importante, por isso a regressão é uma análise bastante comum, né? Vamos pensar, se você, em exemplo concreto, se você tem quantidade de maços que a pessoa fuma por dia, qual é a previsão de que ela vai ter câncer e, de repente, em quantos anos? Né? Você poderia usar uma regressão para isso. Então, se a pessoa fumar tanto por dia, a previsão de que ela desenvolva câncer com 40, 50 anos é tanto, tá? Então, essa predição, ela acho que pode ser interpretada não só que as variáveis têm uma relação, mas também qual é a intensidade dessa relação, tá? Não sei se ajudei, mas acho que é bom ver com exemplos práticos mais para frente. E até acho também que a pergunta da Brenda vai ser respondida no final, que é uma pergunta que ela já quer interpretar, né? Como interpreta? Isso ele vai dar no final. Primeiro ele vai dar a base, né? Então, sim. Isso, né? Então a gente vai entender, acho que primeiro a base, e lá no final, sim, eu já vi esse capítulo, ele vai falar como interpreta, quais são os valores, o que uma significa na outra. Então acho que a pergunta da Brenda vai ser respondida, mas um pouco mais para frente. E aí, de novo, eu coloquei no chat só como dá para interpretar. Eu fiz uma negativa, que a gente sempre vê positiva, né? Eu coloquei aqui um exemplo de uma negativa no chat, que aí dá para entender um pouco também essa questão de quando você vai perdendo. Então, a curva vai naquela descendência, né, na diagonal para baixo, da direita para a esquerda, tá? E aí, aqui no chat eu coloquei a continha, tá? Mas a conta não interessa. É mais a interpretação que você consegue já prever algo que vai acontecer, sabe?
Isso, e acho que é muito bom a gente ir pensando essas coisas em relação a outros testes, como você falou, em relação, por exemplo, à correlação, né, porque a gente mostrou que correlação não interpreta muito, ela não dá margem a interpretar, por exemplo, a causalidade de jeito nenhum, porque nós não temos a direção, né, nós sabemos que as duas variáveis, elas se correlacionam, elas têm uma relação, mas não sabemos quem influencia no quem. Aqui na regressão, de repente, a gente está um passo à frente, aqui a gente sabe quem influencia no quem e de que forma. Então, dá um pouquinho mais margem a interpretar, mas de novo... Desculpem, vocês estão me ouvindo? Telefone sem querer. De novo, acho que sem apoio teórico por trás, não pode ser isolado, tá? Essa interpretação não pode ser tá no vácuo, ela tem que ter um apoio teórico ainda. Antes de terminar, porque já estamos quase no 14 horas, vamos olhar esses gráficos, que eles são bem claros, né, em relação a esse cálculo dos quadrados mínimos. Já perdi de novo aqui o termo em português, meu Deus. Então, aqui no primeiro, a gente vê o resíduo sendo calculado em relação à média do grupo, tá? Então, esse é o SST. Vamos supor que nós temos apenas média do grupo, e a gente calcula, né, a distância da cada observação da média, nada mais do que desvio padrão, certo? Só que quando a gente eleva isso ao quadrado e soma esses valores, nós vamos ter o valor SST. E aqui temos a mesma coisa, só que em relação ao ajuste da regressão, tá? Então, aquele que a gente acha é o melhor fit para os meus dados, melhor ajuste para os meus dados, tá? Então, de novo, tenho o resíduo de cada valor observado em relação ao meu melhor ajuste, elevado ao quadrado e somado, temos o SSR, tá? E a diferença deles a diferença, né, desses valores dá o SSM, que é justamente a minha estimativa, né, da proporção da melhoria, tá? O qual bem na verdade, a minha avaliação, se o modelo de regressão, se esse ajuste, se ele é o melhor, tá? Se ele é, ou se deve ser refeito. Ou seja, o programa pode testar isso, né? Vamos supor que isso aqui não muda, porque temos uma média para os meus dados. Isso aqui vai mudar com cada linha que eu colocar. Então, vamos supor que um programa estatístico a gente poderia fazer na mão, mas pelo que falaram, é muito trabalhoso, é um cálculo trabalhoso, tem que derivar, não sei o quê, mas o programa faz isso várias vezes, então ele tenta ajustar essa linha de várias maneiras, e ele sempre tira a diferença dessas duas variáveis. A diferença maior é o melhor ajuste da regressão, tá? É a linha melhor ajustada para os meus dados. E é isso que é a regressão. Tudo bem? Grande final. Acho que sim. Perfeito. Claro que não, a gente está só no ponto 7.2. Mas é isso por hoje, gente. Fizeram aí também, não era? Pode parar. Espera aí.